Isso, o horror que Roma tentou apagar. A execução sexual como entretenimento. 64 do Pende de Cristo. Uma mulher nua cambaleia pelas ruas de paralelepípedos de Roma, o corpo coberto de excrementos e feridas recentes. A multidão de milhares de pessoas ruge com sede de sangue, enquanto ela é arrastada por correntes em direção ao Coliseu. Mas isso não é o pior. O que você está prestes a descobrir vai abalar tudo o que você pensava saber sobre a civilização romana. Ao final deste vídeo, você entenderá por que historiadores modernos tentaram enterrar essa história por séculos e por que alguns ainda se recusam a ensiná-la. Vou revelar 3 coisas que vão te assombrar. Primeiro, como Roma transformou a execução no supremo entretenimento sexual. Segundo, o crime específico que garantia esse destino horripilante. E terceiro, por que imperadores compareciam pessoalmente a esses pesadelos, e às vezes até participavam. Mas eis o que ninguém te conta sobre o espetáculo mais depravado da Roma antiga. Se você acha que aguenta a verdade brutal sobre os impulsos mais sombrios da humanidade, clique em inscrever-se agora mesmo, porque o que acontece a seguir mudará para sempre a sua visão sobre a Roma antiga, e talvez até sobre a nossa própria sociedade. Você pensa que conhece a brutalidade romana, gladiadores lutando até a morte. Isso era apenas o ato de abertura. O verdadeiro show de horrores era reservado para as mulheres que ousavam desafiar o império. Imagine a cena. É o auge do Império Romano, entre os séculos I e III d. Cristo. Roma controla metade do mundo conhecido, construiu arquitetura magnífica, criou sistemas legais que usamos até hoje. Este deveria ser o ápice da civilização, mas por baixo das estátuas de mármore e dos grandes discursos sobre honra, Roma havia aperfeiçoado algo muito mais sinistro do que uma simples execução. Eles haviam transformado a humilhação sexual em terror de Estado supremo. Veja bem, para os romanos a morte não era suficiente. O império precisava enviar uma mensagem que ecoasse pelas ruas, em cada lar, nos pesadelos de qualquer um que ousasse desafiar seu poder. Execuções públicas não eram apenas punição, eram teatro, espetáculos cuidadosamente coreografados, projetados para quebrar não apenas o corpo, mas o espírito, a dignidade, a própria humanidade do condenado. É aqui que os historiadores não querem que você saiba. Roma não apenas executava mulheres, eles as destruíam sistematicamente das maneiras mais íntimas e degradantes possíveis, transformando suas mortes em entretenimento pornográfico para as massas. Mas isso não era violência aleatória, era guerra psicológica calculada, aperfeiçoada ao longo de séculos, refinada por imperadores que entendiam que a ameaça de humilhação sexual podia controlar uma população inteira. E a parte mais aterrorizante, as multidões adoravam. Homens, mulheres, crianças, famílias inteiras lotavam as arenas para assistir mulheres sendo despidas, violadas e torturadas lentamente até a morte. Mas isso não é nada comparado ao que vou te mostrar, porque o desfile pelas ruas era apenas o aquecimento. Não saía ainda, pois o que aconteceu na arena faz tudo o mais parecer misericordioso. Imagine-se nas ruas da Roma antiga. O ar exala o cheiro de corpos não lavados, comida podre e algo mais. Medo misturado com excitação. A multidão está inquieta porque sabe o que está por vir. Então você ouve o clangor rítmico de correntes ecoando pelas paredes de pedra. A multidão avança enquanto guardas arrastam uma mulher nua pelo fórum. Seu crime poderia ser qualquer coisa, desde adultério a traição, ou simplesmente recusar os avanços de um homem poderoso. Isso é damnatio ad bestias, condenação às feras. Mas aqui está o que revira o seu estômago. Antes de enfrentar os animais, ela sofre algo pior. O poeta romano Marcial escreveu relatos de testemunhas oculares que os historiadores mantiveram enterrados por séculos. Ele descreve como a multidão atirava excrementos humanos, vegetais podres e pedras afiadas nessas mulheres nuas. Mas essa não era a pior parte.
Os guardas forçavam as condenadas a parar em pontos específicos da cidade, não aleatoriamente, mas em locais cuidadosamente escolhidos, em frente a templos onde ela poderia ter rezado, passando pelas casas de seus familiares, por mercados onde ela costumava comprar. Por quê? Porque os romanos entendiam que destruir a dignidade de alguém era mais poderoso do que simplesmente tirar sua vida. Eles estavam apagando não apenas a pessoa, mas toda a sua existência na comunidade. Marcial escreve sobre uma mulher que tentou cobrir-se com as mãos. Os guardas quebraram seus dedos. Outra tentou cair para evitar o olhar da multidão. Eles a arrastaram para cima e a forçaram a andar. Mas aqui está o detalhe que vai te gelar até os ossos. As famílias eram incentivadas a comparecer. Pais romanos levavam seus filhos para testemunhar esses desfiles. Chamavam isso de educação, ensinando as consequências de desafiar a lei romana. Os próprios parentes da mulher às vezes juntavam-se à multidão atirando pedras em sua filha, irmã ou mãe, porque se não participassem da humilhação, corriam o mesmo risco. E os guardas? Eles não estavam apenas seguindo ordens, eram treinados especificamente em tortura psicológica, sabiam exatamente quanto tempo parar em cada local para maximizar o trauma, entendiam quais partes do corpo expor para a máxima degradação. Mas aquele desfile pelas ruas era apenas o começo. O que aguardava essas mulheres na arena faria tudo o que você acabou de ouvir parecer misericórdia. Não role a tela, porque o que vou revelar a seguir vai te chocar ainda mais do que o que você já viu. Os portões da arena batem atrás dela. 50.000 romanos lotam as arquibancadas, torcendo como se assistissem a um evento esportivo. Mas isso não é sobre leões ou gladiadores. É sobre transformar os últimos momentos de um ser humano em teatro pornográfico. É aqui que os historiadores tentaram esconder. As execuções romanas não eram mortes rápidas. Mulheres eram forçadas a reencenar cenas de estupro mitológico antes de serem mortas. Vestiam-nas como figuras mitológicas. Europa sendo estuprada por Zeus como um touro, Leda sendo agredida pelo cisne. Mas essas não eram reencenações simbólicas. Guardas romanos usavam animais treinados para realmente agredir essas mulheres, enquanto a multidão assistia e torcia. O historiador Cássio Dio documentou o julgamento da imperatriz Messalina em detalhes chocantes. Quando ela foi condenada por adultério, na verdade por ameaçar o poder do imperador, eles a forçaram a suportar todas as degradações que haviam aperfeiçoado ao longo de séculos. Primeiro, eles a despiram diante de uma multidão de senadores. Em seguida, fizeram-na rastejar pela arena de mãos e joelhos enquanto os espectadores atiravam objetos em seu corpo nu. Mas isso foi apenas o prelúdio. Aqui está a parte que te gela o sangue. Eles tinham um termo específico para essa tortura: suplicium. Não era apenas execução, era a destruição sistemática da humanidade de uma pessoa antes de matá-la. Traziam animais treinados especificamente para a violência sexual: ursos, touros, cavalos, todos condicionados a agredir seres humanos, enquanto multidões de famílias assistiam e comiam lanches. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre a reação da multidão. Eles não eram apenas observadores passivos. A audiência votava em quais tormentos infligir a seguir. Polegar para cima para mais humilhação. Polegar para baixo para uma morte rápida, que raramente vinha. Mães romanas apontavam técnicas específicas para suas filhas, explicando como evitar o mesmo destino. Pais romanos descreviam os gritos das mulheres para seus filhos como lições de poder e controle. A caixa do imperador oferecia a melhor vista por um motivo. Isso não era apenas entretenimento, era uma aula magna de poder imperial transmitida ao vivo para demonstrar o que acontecia a qualquer um que desafiasse o sistema. E o detalhe mais assustador de todos: algumas dessas mulheres ainda estavam vivas quando os animais terminaram com elas. A multidão exigia que fossem mantidas conscientes para o ato final, sendo lentamente desmembradas enquanto conscientes. No entanto,
Havia um tipo de mulher que enfrentava um destino ainda pior do que o que você acabou de testemunhar. Não saia ainda. A história da Virgem Vestal fará tudo o mais parecer misericordioso. Agora imagine as mulheres mais sagradas de toda Roma, as Virgens Vestais. Essas sacerdotisas mantinham a chama eterna que supostamente mantinha o império vivo. Eram intocáveis, reverenciadas, mais poderosas que senadores, até que não fossem mais. Quando uma virgem vestal era acusada de quebrar seu voto de castidade, Roma enfrentava um problema. Matar uma sacerdotisa sagrada poderia enfurecer os deuses, mas deixar a desobediência impune poderia destruir a autoridade imperial. Então eles criaram algo pior do que a execução pública, algo tão aterrorizante que assombrou os pesadelos romanos por gerações. É isso que eles fizeram. Primeiro, eles despiram a Virgem Vestal nua diante de todo o Senado romano. Não rapidamente, mas lentamente, cerimonialmente, enquanto os senadores debatiam seu destino. Ela ficou ali, exposta e tremendo por horas, mas isso foi apenas o começo. O historiador Plínio, o jovem, documentou o que aconteceu com as vestais sob o imperador Domiciano em cartas que foram escondidas por séculos. Ele descreve como eles espancavam essas mulheres sagradas com varas, até que suas peles se abrissem, tudo isso mantendo-as conscientes. Então veio a parte mais horrível. Eles as enterravam vivas, mas não um enterro qualquer. Eles baixavam a vestal para uma câmara subterrânea com ar suficiente apenas para mantê-la consciente por dias. Deixavam uma pequena lâmpada, pão e água. Não o suficiente para viver, apenas o suficiente para prolongar a agonia. As paredes da câmara eram revestidas com cerâmica quebrada. Então, se ela tentasse arranhar o caminho para fora, rasgaria seus dedos até os ossos. Eles projetaram cada detalhe para maximizar a tortura psicológica. Aqui está o detalhe que vai te assombrar. Eles podiam ouvir seus gritos do solo por dias, às vezes semanas, e os romanos traziam suas famílias para ouvir, chamando isso de cerimônia religiosa. Plínio escreve sobre uma vestal que sobreviveu por 18 dias no subsolo, 18 dias de escuridão total, morrendo lentamente de fome, ouvindo sua própria voz ecoar pelas paredes de pedra. Mas a parte mais distorcida, se ela de alguma forma sobrevivesse à provação, eles a declarariam intervenção divina, e em seguida a executariam de qualquer maneira por corromper o ritual sagrado com sua existência contínua. O imperador Domiciano projetou pessoalmente essas câmaras. Ele visitava os canteiros de obras para garantir que a acústica transmitisse os gritos adequadamente. Chamou isso de teologia arquitetônica, usando o som para demonstrar a justiça divina. Mas a parte mais chocante, imperadores tornaram isso pessoal. E o que vou revelar a seguir mostrará o quão longe a depravação romana podia ir quando o poder se tornava absoluto. Eis a verdade que os historiadores não querem que você saiba. Imperadores não apenas assistiam a esses rituais, eles os projetavam, eles participavam deles. Transformaram a humilhação sexual em seu sistema de entretenimento pessoal. O imperador Calígula não apenas comparecia a execuções, ele as coreografava como produções teatrais. Passava semanas planejando cada detalhe da degradação de uma mulher, consultando arquitetos, treinadores de animais e especialistas em tortura para criar novas formas de sofrimento. Mas aqui está o que congela seu sangue. Ele convidava dignitários estrangeiros para assistir. Embaixadores do Egito, Germânia, Britânia, todos forçados a testemunhar a capacidade de Roma para a brutalidade criativa. Era terrorismo diplomático transmitido ao vivo. Calígula uma vez ordenou a construção de uma arena especial sob seu palácio, onde ele poderia experimentar técnicas de tortura em particular. Evidências arqueológicas sugerem que ele testou métodos em escravas, antes de implementá-los em execuções públicas. O imperador Nero levou isso ainda mais longe. Ele se vestia como um gladiador
e participava pessoalmente do assalto sexual de mulheres condenadas. A multidão torcia enquanto seu imperador estuprava prisioneiras até a morte, chamando isso de justiça divina. Mas aqui está a revelação mais aterrorizante. Isso não era loucura, era política. A humilhação sexual tornou-se a ferramenta diplomática padrão de Roma. Quando rainhas estrangeiras desafiavam o domínio romano, elas não eram apenas executadas. Sua degradação era transmitida por todo o império como um aviso a outros governantes. As consequências históricas foram estarrecedoras. Culturas inteiras mudaram suas leis sobre direitos das mulheres, simplesmente para evitar provocar a tortura sexual romana. Tratados incluíam cláusulas específicas sobre a preservação da dignidade nos termos de rendição. A violência sexual romana tornou-se tão sistemática que criaram cargos governamentais especificamente para projetar novos tormentos. O magistrado da degradação pública era um cargo real, com salário e benefícios. Mas então algo inesperado aconteceu. O cristianismo começou a se espalhar pelo império e, de repente, os cidadãos romanos começaram a questionar se seu entretenimento era realmente moral. Não foi imediato. As práticas continuaram por décadas após o início da conversão cristã. Mas, lentamente, as multidões romanas começaram a se afastar das execuções. Os imperadores se viram se apresentando para arenas vazias. No século IV, os espetáculos terminaram. Não por decreto imperial, mas porque os romanos finalmente perderam o apetite por assistir mulheres sendo destruídas por entretenimento. Mas aqui está o que deveria te aterrorizar. Levou 3 séculos de influência cristã para interromper práticas que se tornaram tão normalizadas que as famílias as consideravam entretenimento educativo. A infraestrutura psicológica da humilhação sexual estava tão profundamente enraizada na cultura romana que sobreviveu mais tempo que o combate de gladiadores, mais tempo que caçadas de animais, mais tempo que quase qualquer outro aspecto do entretenimento da arena. E o detalhe final e assustador, quando arqueólogos escavaram casas romanas particulares, encontraram arte doméstica retratando essas cenas de execução. Os romanos decoravam suas salas de jantar com imagens de mulheres sendo torturadas sexualmente até a morte. Eles haviam tornado a brutalidade tão normal que se tornou doméstica. Então, o que isso nos diz sobre a natureza humana, sobre a civilização, sobre a fina linha entre ordem e selvageria? O legado da violência sexual institucionalizada de Roma revela algo aterrorizante. Qualquer sociedade pode normalizar o impensável se isso servir aos que estão no poder. O que acabamos de explorar não foi produto de loucura individual. Foi tortura sistemática, burocrática, socialmente aceitável. E aqui está o que deveria te manter acordado à noite. O envergonhamento público ainda funciona em nossa sociedade hoje. Apenas usamos ferramentas diferentes, multidões nas redes sociais, humilhação viral, campanhas de assédio coordenadas. A tecnologia muda, mas o impulso psicológico permanece. Os romanos se convenceram de que eram civilizados enquanto torciam por tortura sexual. Do que estamos nos convencendo hoje? Pense nisso. Que entretenimento estamos consumindo que futuros historiadores podem julgar como bárbaro? Que formas de humilhação pública normalizamos sem sequer perceber? Quero saber o que você pensa. Que outras sociedades civilizadas ao longo da história usaram a humilhação sexual como ferramenta de controle? E mais importante, onde você vê ecos da brutalidade romana em nosso mundo moderno? Deixe suas ideias nos comentários. Clique em inscrever-se para mais verdades históricas ocultas e nos vemos na próxima semana quando explorarmos outro segredo sombrio que os historiadores tentaram enterrar.